Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar como que a gente pode fazer consultas no banco de dados. A gente está dando continuidade, então é importante que de repente você veja os outros vídeos onde a gente falou sobre como criar um sisteminha CRUD aí, né? Famoso CRUD, para fazer inserção, atualização, apagar e listar dados de uma tabela do banco de dados, tá bom? Então assim, a gente está operando aqui uma tabelinha de clientes, basicamente tem nome e e-mail, e aí eu ensinei já em outro vídeo como listar esses nomes e esses e-mails, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você poderia ficar fazendo consultas utilizando o Ajax. Inclusive a gente pode retornar esses dados com o Ajax sem precisar ficar carregando a página. Eu vou te mostrar como carregar um abaixo do outro, tá? Cada bloco, assim, uma quantidade específica, mas você pode usar um sistema de paginação que você preferir, tá bom? Então bora lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como fazer isso. Então a gente tem aqui o nosso sisteminha, tá? Aqui tá listando, no caso eu coloquei aqui 30 registros mais ou menos, tá? Uma dica legal aí, se você precisar gerar fakes, tá? Tem aqui esse site ptfakenamegenerator.com, tá bom? Pode pesquisar lá no Google, ele tem várias ferramentinhas legais. Aqui você pode selecionar o Brasil, né? Aqui o sexo, o conjunto de nome, pode botar aqui Brasil também, gerar, e ele vai gerar todos os dados, endereço, até CPF, RG, enfim. Tem esse aqui que eu achei simplesinho também, que é wjr.et.br/name minúsculo G maiúsculo generator, tá? Com G maiúsculo /index.php. E aí ele basicamente faz uma listagem aqui de nomes, tá? E aí tem vários formatos aqui, tem na verdade JSON e texto plano. Então você pode botar aqui, vamos supor, 20 nomes e botar aqui texto plano, dá um OK, e ele vai listar 20 nomes para você com sobrenome, tá? Esse sitezinho aqui também, Fauxid, Fauxid, tá? Ou foxid.com. E aí tem aqui várias ferramentas, inclusive gerador de identidade, que é parecido com esse aqui também, gera vários campos, mas eu usei aqui para gerar os e-mails. Aqui você bota a quantidade de e-mails, ele gera e-mails fakes, tá? E aí depois eu joguei esses nomes, eu combinei esses nomes e esses e-mails, e aí registrei aqui direto no meu banco de dados. Beleza? Bem simples de fazer isso. E agora a gente tem aqui a nossa listagem. Primeira coisa, deixa eu corrigir esse erro aqui, ó. Ele está dizendo aqui que a ação aqui, no caso, né, a gente está pegando, tá indefinida. Então vamos fazer o seguinte, aqui ele não existe, né, deixa eu até identar para cá um pouquinho. Como essa ação não existe, eu posso até colocar aqui if, vou mudar isso aqui para ação, e aí vou botar aqui i7, tá? Se for definida a ação, $ação vai receber ela, tá? Se não for, a ação vai ser vazia mesmo. Vamos dar uma testada aqui. Então beleza, a gente tem aqui o nosso cadastrozinho, e agora a gente vai fazer aqui o retorno disso aqui utilizando Ajax, tá? Então bem simples de fazer isso no WordPress, mais ou menos, né? É tão simples assim não, a gente vai precisar de algumas coisas, tá? A primeira coisa que a gente vai precisar é vou criar aqui um outro arquivo. A gente tem aqui, né, o lista.php. Vou criar aqui um caso aonde a ação vai ser Ajax, tá? E aí eu vou criar aqui um arquivo chamado ajax.php. Tá, deixa eu ver aqui, tá com salvamento automático, ok? Então eu vou pegar aqui no tema filho que eu estou criando, né? Botei meus arquivos lá e eu vou criar aqui um novo arquivo chamado ajax.php, beleza? Nesse arquivo aqui eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o PHP e a gente vai colocar aqui, na verdade,
uma tabela. E aí a gente pode, na verdade nem precisava botar esse PHP aqui agora, eu posso botar aqui, por exemplo, minha tabela, fechar aqui a tabela que a gente vai precisar. Vamos botar aqui um thread, que a gente vai usar aqui, de repente vai trazer, botar um TD, ou TR, a gente abrir aqui essa linha, vou botar aqui um TH, já até indicou aqui para mim, deixa eu copiar isso aqui. A gente vai listar nome e e-mail, beleza? Depois disso aqui eu vou botar aqui um tbody, e aqui dentro eu vou rodar uma funçãozinha PHP, tá? A gente vai definir ainda o nome dessa função, que é que vai preencher o corpo dessa minha tabela. E que mais que eu posso botar aqui? Vamos botar um botão aqui, button, beleza? Fechar aqui meu botão e vou botar aqui um carregar mais. Vou dar uma classe aqui para ele, para a gente botar o onClick do jQuery. Vamos chamar de load more, tá? Eu gosto de botar nomes em inglês, você pode botar aqui carregar, você bota o nome que você quiser, tá bom? Sempre falo a respeito disso, bota aí o que for mais associativo para mim. Como eu tô acostumado a mexer tudo em inglês, acabo preferindo inglês, às vezes é até mais fácil, né? Então basicamente é isso, a gente tem o Ajaxzinho aqui na nossa página a gente já criou o caso Ajax, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar aqui para buscar aquilo lá, né? Eu tenho que passar interrogação, ação igual a Ajax. Quando eu faço isso, ele vai trazer lá, ó, no caso, como eu não tenho mais aqui, opa, ele até trouxe um errinho ali de um TR que a gente colocou. Deixa eu ver aqui esse TR. Aqui, comeu, tá lá. Então, beleza, agora a gente tem um carregar mais aqui, que quando a gente clicar, vai executar um comando Ajax. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar... A gente tem que criar um arquivozinho JavaScript, tá? Para poder fazer esse processamento. Então, vou criar aqui na raiz do tema filho mesmo. Botar aqui novo arquivo. E a gente pode dar o nome aqui de AjaxJS, ou nesse caso, como eu vou executar uma função específica nele, vou botar loadmore.js, tá? Novamente, dê o nome que for mais associativo para você. Vou botar Ajax aqui, beleza? Pronto, vai ficar mais associativo ao Ajax. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar aqui uma funçãozinha JavaScript. Mas antes disso, na verdade, a gente precisa fazer esse Ajax carregar lá no nosso tema filho. Para isso, a gente coloca aqui uma função, tá? A gente precisa carregar esse estilo no WordPress e a gente usa isso através de uma função. Então, vou vir aqui em Function, vou chamar aqui de, pode ser load Ajax ou uma outra coisa qualquer. Vamos botar aqui load more Ajax. Essa é a função que a gente vai precisar. E aí, essa função a gente roda com uma ação do WordPress, tá? Que é essa função aqui, ó, é WP enquery scripts, exatamente desse jeito, tá? E a gente precisa passar aqui também o nome da nossa função. Então vou dar aqui mais uma aspa simples, vou pegar aqui esse nome e jogar para cá, tá? Isso vai fazer com que ele carregue o nosso arquivo. Para testar a gente pode até fazer assim, eu vou dar um alert aqui, ó, chegou, beleza? Então se ele carregar, ó, eu vou carregar primeiro aqui o arquivo, carregar a página, você vai ver, ó, que nada aconteceu, tá bom? Então como é que a gente faz para colocar aquele script aqui para funcionar? Vamos lá, a gente vai ter que usar aqui aquela funçãozinha do WordPress, que é WP register script, tá bom? Essa função ela faz o carregamento de
de um arquivo, tá? JS, enfim, um arquivo de script. E aí eu preciso, né? Não sei se esse aqui é associativo, mas basicamente ali ele diz como é que funciona, tá vendo? Então tem um nome, a fonte, as dependências, enfim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome aqui. Eu vou dar o nome de loadmore, tá? Agora a localização. Eu vou usar aqui o get style sheet URI, tá? URI, que é no caso aonde está localizado o meu arquivo de estilo, no caso é esse style aqui do tema filho, então é a mesma coisa aqui. Na verdade a gente pode até usar um outro aqui, vamos usar o diretório, né? Não a URL, seria esse aqui, beleza? Então basicamente essa função, e aí eu vou concatenar aqui para dar o nome do meu script, que no caso a gente deu o nome de ajax.js, tá? Eu vou passar aqui um array também, e dentro desse array eu vou carregar o jQuery. Perdão, faltou a gente ali, eu estou registrando, agora falta aqui a gente colocar o enquer scripts, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Tem o meu nomezinho lá que é o loadmore. Então puxo aqui pelo nome, vamos lá fazer um testezinho. Opa, 56. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Aqui, né, lindão? Vamos lá. Então vamos rodar aqui e tá lá, chegou, tá? Então ficaria dessa forma, beleza? Então eu vou apagar aqui e a gente vai voltar. Vou voltar aqui no meu functions e vou aqui embaixo, eu vou executar uma outra função que eu vou passar alguns parâmetros, tá? Para esse meu script. Então eu vou colocar aqui localize script, vou botar aqui o nome loadmore e vou dar um outro nome aqui, ser loadmore, e escrever params, tá? De parâmetros, vamos passar os parâmetros aqui e eu vou criar um array aqui. Deixa eu já botar o ponto e vírgula aqui. Esse array aqui dentro eu vou colocar o seguinte, vou passar a primeira chave vai ser Ajax URL, que vai ser a URL do meu Ajax, tá? O que eu uso aqui? Uso a função do próprio WordPress site URL para ele pegar a URL do site e o endereço desse Ajax, tá? Vou botar aqui vírgula. Ele fica dentro da pasta wp-admin /admin-ajax.php, tá bom? É lá que fica localizado o Ajax do WordPress, tá bom? Vou passar aqui um outro parâmetro que vai ser a da página atual. Então vou botar aqui, pode ser current page, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o parâmetro de URL, então vai ser o get query var, e aí a gente vai usar uma variável com o nome page, beleza? Então, se ela existir, a gente pode fazer o seguinte, se essa variável existir, a gente pega ela, se não, eu vou botar aqui que é a página 1, tá? Por enquanto isso aqui pra gente ver como é que vai ficar. Então eu tô passando dois parâmetros aqui nesse meu script, tá bom? Tô passando a URL do Ajax e a página atual. Então basicamente é isso. Aqui a gente carrega o nosso Ajax. Agora qual seria o próximo passo? A gente precisa criar aqui o nosso jQuery, nosso JavaScriptzinho aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é botar jQuery
Aqui dentro do jQuery eu vou botar uma função, então vai ser function, tá? E aqui eu vou passar uma, no caso, ali como se fosse uma variávelzinha para a gente poder encurtar esse jQuery, tá bom? E aí aqui, ó, a gente já vai colocar o nosso botãozinho. Lembra do nosso botão? Cadê? Aqui. Então vai ser essa classezinha aqui, tá? E vai ser no clique. Opa. E aí, quando houver esse clique, eu vou rodar uma função também. Então vou botar function. E a gente pode testar até aqui com alert de novo. Eu gosto de ir testando, às vezes é bom clicado. Então vamos testar aqui. Deixa eu atualizar. Faltou o sinalzinho aqui, né? Beleza. Vamos lá. Fazer o testezinho. Opa. Mano, só pode ser sono. Tô esquecendo de umas coisinhas bem básicas. Vamos lá. Executar aqui de novo. Beleza. Então, até aqui tá funcionando o nosso clique, tá bom? Beleza. Agora a gente vai fazer o que aqui? Eu vou criar uma variável do botão, tá? Então, vamos chamar aqui de button mesmo. Vai ser esse. E eu vou colocar aqui data. E aí eu vou passar aqui um array, né? Então, vai ser action, passar action. Lembra que a nossa action a gente vai usar no Ajax, tá? Então é importante aqui esse nome da ação. Então vai ser, no caso, load more. E eu vou passar aqui também a página. Então vou chamar de page. E aí a gente vai passar load more. Lembra do params? E a gente vai pegar aquele current page, tá bom? Basicamente é isso. Lembra que a gente passou lá, ó, aqui, ó, tá bom? Aqui, ó, o parâmetro, então no caso, ponto, current page, aqui a gente tem a nossa URL do Ajax também, mas basicamente é assim que a gente vai conseguir pegar a página atual. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa, vou botar isso aqui para ficar mais indentado. Agora a gente precisa do Ajax. Então vou botar aqui o Ajax. Aqui ele já até cria para mim, tá bom? E aqui dentro eu vou passar a URL. A URL, lembra da onde vem a URL? Aquele load more params. E a gente vai pegar o Ajax. Então, ponto Ajax URL, tá? Lembrando que isso a gente passou aqui, ó. Ajax URL, tá? Então, aqui os parâmetros eu estou passando para o meu script e estou pegando ele dessa forma aqui, tá? Pelo nome e aí aqui, no caso, aquela chave lá. Então, vai pegar o valor dessa chave. Vou botar uma vírgula aqui que a gente vai precisar passar outros campos aqui. Então, vou passar data, que vai ser data. Vou passar o tipo, no caso, que vai ser post, tá bom? Então a gente vai usar post. E aqui a gente já vai fazer o seguinte, ó, before send, a gente vai rodar uma função, tá? E a gente vai ter também o success, que também vai ser uma função. Basicamente isso, tá? Aqui dentro do before send, o que a gente vai fazer? Antes de enviar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o botão, lembra do botão, e vou passar aqui um text, né, para botar o texto no botão. Eu vou botar aqui carregando, por exemplo, tá? Então, quando a gente clicar, ele vai botar esse texto carregando antes de enviar. Outra coisa, vou criar aqui uma variável, vou botar XHR, tá bom? E aqui no success eu vou fazer o seguinte, também vou passar uma variável, mas vai ser a data. E aqui eu vou colocar o seguinte, se
tiver data, se não, a gente vai usar aqui o remove, tá bom? Então, se ele não processar, ou seja, não trouxer dados, a gente vai remover o botão, tá bom? A ideia disso daqui é, quando acabar de carregar todos os registros, a gente vai remover. Então, basicamente é isso. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um nome lá para minha tabela, um nome não, uma classe, vou colocar aqui lista traço clientes, porque eu vou fazer um append nela, tá? Que é da seguinte forma, a gente vai colocar aqui dólar lista clientes e a gente vai botar aqui append e a gente vai passar data. Então, quando ele trouxer os registros, vai fazer isso, tá? Outra coisa que eu vou fazer é voltar meu botão para o estado normal. Então, eu vou botar aqui button text, que vai ser o texto do botão. E aí eu posso botar aqui o mesmo nome que a gente usou aqui, tá? Então, esse mesmo label aqui, carregar mais. Então, vamos voltar aqui, carregar mais. Então, quando ele processar, ele vai botar o carregar mais. E outra coisa que a gente pode fazer aqui também é colocar para remover o botão depois que carregar tudo. Mas vamos deixar assim por enquanto. Então, esse aqui eu acho que é tudo que a gente precisa passar. Eu estou passando aqui a URL do Ajax. Os dados que vão vir de lá vai ser do tipo post. Tá? A gente vai enviar esses dados usando lá o PHP também, a gente vai criar uma outra função. Antes de enviar, ele faz a trocazinha do texto ali do botão, tá? E se ele tiver sucesso aqui, se ele tiver dados, ele vai botar o botão carregar mais, vai voltar para o estado normal dele, né? Porque aqui ele botou carregando, e vai fazer um append aqui para a gente ir adicionando registros, tá bom? Se não houver dados aqui, ele vai remover o botão. Então, basicamente é isso que a gente precisa para o nosso arquivo JavaScript. Agora, a gente vai criar uma função, tá? A gente já tem nossa funçãozinha aqui que faz rodar o nosso Ajax JS. Agora eu vou criar uma outra função aqui, function. Eu vou até mudar o nome aqui, ó. Aqui, em vez de ser load more Ajax, eu vou chamar ela de script, tá? Porque na verdade ela tá carregando o script. Agora a gente vai colocar aqui o Ajax. Então, load more Ajax, beleza? E a nossa funçãozinha vai ter o seguinte. Na verdade, antes disso, a gente precisa adicionar duas actions aqui, tá? E a action, na verdade, é para rodar o nosso Ajax, tá? Ele precisa, como se fosse uma permissão para rodar esse Ajax, tá? Então a gente joga aqui WP Ajax, sempre esse prefixo, e aí eu vou dar aqui, ó, aquele nome que eu dei lá, aqui para minha action, tá? Então aqui a minha action vai ter esse mesmo nome aqui, load more. Então eu vou jogar ela aqui, ó, load more, e aqui eu vou passar o nome da minha função, tá bom? Vou duplicar aqui, e aqui a gente vai passar mais fazer uma outra ação aqui, mas a gente vai botar no privy, tá? Não privada. E a função é a mesma, tá bom? Então, aqui precisa desse prefixo, tá? WP Ajax underline, o nome da ação. E essa aqui, WP underline, tem que ficar exatamente assim, tá bom? E aqui, quando o meu Ajax processar lá, ele vai trazer o resultado dessa, no caso dessa funçãozinha aqui. Vou fazer um testezinho antes, vou botar um eco aqui. Eu vou escrever teste aqui, ó. Beleza? Vamos voltar lá. Vou clicar aqui para recarregar. Vamos ver se tem algum erro, alguma coisa. Por enquanto não. Vou clicar aqui, ó. Carregando. Ó, o botãozinho tá funcionando. Vamos ver aqui uma coisa.
vim aqui em Network, ó, vou limpar aqui, vou clicar de novo, ele vai rodar aqui o Ajax, tá? Então aqui, ó, Preview, tá? Eu posso até fazer o seguinte aqui, ó, para você ver, tá aqui desse lado, e toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai rodar um Ajax e vai trazer lá o teste, tá bom? Então basicamente é isso. Só que agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a minha consulta ao meu banco de dados, tá? Aí eu vou pegar aqui a minha variávelzinha de conexão. Eu recomendo você criar uma variável global, tá? Mas nesse caso, como eu não criei, eu vou puxar ela aqui para a gente poder fazer a conexão com o banco de dados. E aí eu preciso aqui passar alguns parâmetros. Eu escrever esse código aqui, eu vou colar, mas eu vou te explicar, tá bom? É só para a gente ganhar tempo. Então, basicamente, é isso aqui que eu estou fazendo. Na verdade, aqui eu estou passando essas duas variáveis, então eu vou passar elas aqui antes com valor vazio, tá? Então aqui, ó, $com tá fazendo a conexão, estou passando os dados aqui, no caso servidor, usuário, senha, banco de dados. Aqui eu coloquei, ó, int, que é o inteiro, tá? Total per page, ou seja, quantos registros por página eu quero colocar. Então nesse caso aqui vai ser 5, tá? Então toda vez que eu clicar no botão ele vai carregar mais 5. Lembra que ele passa aqui no Ajax do tipo post, então é como se eu estivesse enviando com um formulário um campo página lá, tá? Então esse campo aqui page a gente definiu aqui, tá bom? Em dados, ó, então a gente pegou a ação e a página vai pegar esse current page aqui, que já veio daqui, tá bom? Então basicamente é isso. E aqui eu estou dizendo o seguinte, se a página, né, estiver definida, eu vou vir aqui e vou colocar a página. Se não, eu vou colocar aqui o 0, basicamente isso que quer dizer. Tá bom? Aqui, ó, eu tô pegando o start. O que o start vai fazer? Vai pegar o valor total da página e vai multiplicar pelo o total aqui. Então, vamos supor que seja a página 1. Então, ele vai de 1 vezes 5. Então, de 1 a 5. Se eu for clicar no 2, no caso, vai pegar a atual, que vai ser 5, no caso vai ser 2 aqui, né? A segunda página, 2 vezes 5, então vai dos 5 até o 10. E aqui é sempre o limite, é a quantidade por página, então sempre o 5. E aí eu tô passando aqui uma carry, tá? Você pode dar o nome que você quiser para a variável, tá bom? Aqui eu estou fazendo o meu select nome e e-mail, estou trazendo o nome e e-mail da tabela clientes, ordenado pelo nome, sentido ascendente, tá? E aqui nesse limit eu passei essas duas interrogações aqui, que é como se fossem variáveis, ou seja, eu vou passar para esses valores aqui dinamicamente. Então eu peguei aqui o meu resultado e eu fiz um prepare aqui, tá? Um prepare. Passei os dados da conexão e a minha carry, beleza? Então eu estou preparando aqui a minha carry. Depois eu estou usando o bind aqui, tá? O parâmetro. Então são dois valores inteiros. Estou passando o meu start, que vai ser essa variável aqui, e a minha limite. Lembra que eu falei que isso está fazendo uma conta. Então quando for a segunda página é 2 vezes total aqui 5. Então vai lá do 5 até o 10, tá bom? E assim por diante. E ele vai substituir isso aqui, essas duas aqui nessa ordem, tá? Então por isso que tem esse i aqui. Eu tô passando duas variáveis. Se eu tivesse passando 3, eu ia passar aqui no caso inteiro. Se fosse string, ia passar o s, assim por diante. Você pode pesquisar sobre essa função aqui, tá bom? Aqui eu tô executando a minha carry, tá bom? E aqui eu tô pegando o meu resultado e tô definindo aqui dois nomes de variáveis. Então tô pegando aqui sempre o nome e e-mail, tô definindo que vai ser nome, vai ser $nome, e o e-mail vai ser $e-mail, tá? Eu peguei esse result aqui, mas na verdade a gente nem tá usando ele. Vou pegar aqui, ó, vou usar um while para fazer um loop, tá bom? Vou pegar aqui e vou jogar isso para um array, que no caso vai ser esse fetch aqui.
Esse fetch é que vai converter isso aqui no meu array. E aí, o que ele vai fazer? Eu vou passar aqui uma linha, tá, da tabela, e cada coluna aqui vai ter nome e e-mail. Então ele vai ir gerando aqui pela quantidade que eu precisar. Tá bom? Vamos fazer esse teste aqui. Vou salvar. Vou rodar agora. Ele deve mostrar já aqui uma quantidade. Voltar aqui. Deixa eu limpar aqui. Dar um carregar. Ó, ele tá trazendo. Fundamental, né? A nossa função. A gente esqueceu de puxar a função. Então esse load more Ajax, ela precisa estar lá no arquivo. Por isso que não estava vindo naquela hora. Vamos lá. A gente vai esquecer de botar aqui, ó. Beleza? Senão não vai trazer nunca os resultados do Ajax. Vou atualizar aqui de novo. Agora sim, ele trouxe os 5 aqui, ó. Ainda não executou o Ajax, tá? Vou clicar aqui em carregar mais. Repara que o botão muda aqui, depois volta para carregar e traz 5. Ó. Carregando. Vamos ver por que ele não retornou para cá. Vamos vir aqui. Faltou a gente colocar aqui a página, né? Senão não vai adiantar. Então a gente vai pegar aqui o parâmetro. No caso a gente vai usar o cut page. E a gente vai auto-incrementar ele aqui. Senão ele vai sempre ficar o mesmo. Então ele vai pegar o atual e vai trazer ali, né? Senão vai sempre trazer aqueles lá. Atualizar aqui. Ele tá pegando, tá pegando. Vamos ver porque que ele não fez o append. O append tem que vir depois. Faltou o ponto aqui. Nome da classe. Atualizar aqui de novo. Vamos lá. Agora sim, carregou mais 5 aqui. Vamos lá, mais 5. Mais 5 e assim por diante, tá? E aí ele vai ficar esse botão aqui, ó. Se a gente carregar aqui os 20, os 30, né? Ó, agora vai ficar dando aquele 0 ali, ó. Tá? Então eu quero ocultar esse botão, porque senão vai ficar vindo 0. O que eu posso fazer para que isso funcione? Eu posso vir aqui no meu Functions e aqui, ó, a gente pode passar mais um parâmetro aqui que vai ser o max page, tá? Ou tipo a página máxima, né? Que é até onde ele pode ir. E aí eu vou passar aqui uma variável que pode ser. Vamos criar essa variável ainda, tá? Vou deixar assim por enquanto. E aqui em cima eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma consulta no banco de dados. Vou botar aqui meu $com de novo, lembrando que é melhor você fazer isso aqui, ó, de forma global para não ter que ficar trazendo, tá bom? Cria um define, uma variável global, alguma coisa assim de conexão. Se fosse o banco do próprio WordPress era mais fácil, que você já trazia a própria função do WordPress, tá bom? Mas como a gente está usando o banco de dados externo, é assim que a gente faria. E aí a gente tem aqui, vamos pegar aqui o total. No caso tem que ser o mesmo número lá, tá? Aqui, ó, 5, então vai ser 5 aqui também. Aqui eu vou pegar aqui duas variáveis e vou colar e vou te explicar, tá? Aqui a gente tem o total de linhas, tá? Então eu tô dando aqui uma carry no banco de dados. Tô passando aqui o $com e aqui, ó, eu tô usando o count ID, tô pegando o ID, tô contando quantas vezes ele faz isso e tô chamando ele aqui de total, tá bom? E aí, from clientes, na tabela clientes, aqui eu tenho, né, o total de linhas, eu tô transformando isso aqui, no caso, vai ser um array, então eu criei uma outra variável aqui para receber isso como array, e aí eu preciso também fazer essa conta, tá? Então, como é que vai ser essa conta? Eu preciso pegar ali, ó, vai ser aqui no caso total, e aí eu tenho aqui o total de páginas, vai pegar aqui o meu array
o total, né? Isso aqui é como se fosse um campo, porque aqui eu criei esse campo, tá bom? E eu tô dividindo pela quantidade ali. Então vamos supor 30, ele vai trazer aqui 30 registros dividido pela quantidade de total 5, 6, então daria 6 páginas, basicamente isso. E aqui eu vou pegar aqui e vou pegar essa variável e vou colocar aqui, tá bom? Basicamente é isso. E aí, o que eu preciso fazer? Preciso fazer um ajuste aqui para ele remover meu botão também. Então, lembra que eu estou passando como parâmetro, né? Vamos ver aqui o que ele indicou aqui. Opa, botei o ponto e vírgula aqui, mas na verdade não tem ponto e vírgula. Eu vou fazer aqui a mesma coisa, então vou dar um if aqui, tá? E aí eu vou pegar que se a minha página atual for igual, aí no caso, lembra que eu estou pegando o parâmetro aqui, eu tenho que pegar aquele parâmetro lá. Qual é? O parâmetro max page. Então, se for igual a max page, ele vai fazer o que? Vai remover o botão. Então, vou botar aqui para remover o botão. Beleza? Vamos testar isso. Atualizar aqui. Carregar. Carregar, 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 ó, e agora sumiu o botão. Ufa, deu para suar um pouquinho, né? Então, assim, não é extremamente complexo, que eu fui bem devagar te mostrando ali cada coisa, te explicando, mas basicamente isso é um script que eu tenho salvo. E quando eu preciso colocar, eu não fico digitando isso tudo na mão. Eu vou lá, pego e já coloco ali, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou nessa página aqui, um link para que você vá lá no GitHub e pegue esse código já pronto para você colar. Você só vai ajustar ali de acordo com as suas necessidades, tá bom? Nas próximas aulas, de repente, a gente pode ver ali, próximos vídeos, né? A gente pode ver como colocar o número das páginas em vez de ir carregando, tá bom? A gente pode adicionar ali, fazer outras coisas com Ajax. Pode fazer uma busca com Ajax, então eu digito num campo ali e faço uma busca Ajax para trazer um nome, um e-mail qualquer. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer com Ajax, tá? E basicamente, se você não entendeu muito bem o conceito do Ajax, mas é você fazer determinados processos sem ter que carregar a página, tá? Isso acontece meio que em segundo plano. Beleza? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aqui abaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.